Prepare seu coração e aquiete a sua mente. Você está prestes a ouvir a palavra de Deus. Você já parou para pensar como tudo começou? Antes de existir luz, céu, terra, antes mesmo da vida, havia apenas o silêncio. E então, Deus falou. O livro de Gênesis revela não apenas a criação do mundo, mas o início do relacionamento entre Deus e a humanidade. Cada palavra aqui carrega propósito, poder e vida. Agora, encontre um lugar tranquilo, respire fundo e permita que a palavra de Deus, na versão NVT, fale ao seu coração. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as faces profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilham no céu para iluminar a terra. Assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes nos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia. Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves dos céus acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem
em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, e que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grandes variedades de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes com alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Gênesis não é apenas sobre o começo do mundo, é sobre o começo de tudo que Deus pôde fazer na sua vida. O Deus que trouxe luz à escuridão também pode trazer direção aos seus caminhos. Se esta palavra falou com você, leve ela no seu coração hoje e sempre que precisar de paz, volte aqui e ouça novamente a voz de Deus. Inscreva-se no canal e permita que a palavra transforme sua vida todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma noite de paz. E até o próximo vídeo.